Olá, boa tarde, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, nesta hora, neste momento, sobre a sua família, sobre a sua descendência, aonde estiver que todos sejam abençoados pelo Senhor. Que tarde maravilhosa, tarde abençoada, não é verdade? Finalzinho de segunda-feira. E eu quero deixar uma meditação, eu quero ainda deixar uma palavra para o seu coração, viu? Que Deus te abençoe. Eu gostaria de ler com você o Salmo de número 145, o versículo 18, que diz assim: perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Que o Senhor possa assim estar abençoando a palavra dele. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o poder da oração. A oração, de fato, ela é um diálogo entre o homem e Deus. É uma conversa. Quando eu acabei de ler aqui e meditei com você esse versículo 18 do Salmo 145, é Deus falando comigo. Quando eu abro a palavra de Deus e começo a viajar, a manusear e a meditar, Deus está falando comigo. E é o que me leva a orar ao Senhor. Então a oração é um diálogo entre o homem e Deus. Na oração, precisamos reconhecer a bondade, a misericórdia e a soberania do nosso Deus. Lá em 2 Reis, se não me falha a memória, capítulo 19, versículo 15, fala que orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reis da terra, tu fizeste os céus e a terra. Então a gente observa que Ezequias, ele reconheceu a bondade, a misericórdia e a soberania do nosso Deus. Primeiro a gente observa que ele engrandece a Deus, ele engrandeceu a Deus. No versículo 16, ele agora já está implorando a Deus: inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Então, primeiro, ele engrandece a Deus. E agora no versículo 16, aleluia, louvado seja Deus, em nossas orações, 3 atitudes que jamais pode faltar: perdão pelas nossas faltas. Quando você pega a Bíblia, manusear, você vai ver lá em 1 João 1, 7, 9, no versículo 7 e no versículo 8 ao 9 fala assim: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então essa atitude de perdão. A outra atitude é a atitude da gratidão. Nós precisamos ser gratos a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. Quando você pega lá no Salmo 116, ontem aqui na igreja tive a oportunidade de falar sobre esse versículo 12, que ele fala assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O versículo 13 fala: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. E depois nós entramos aí para suplicar, para pedir, e a Bíblia nos induz, né? Lá em Jeremias 33:3, o profeta diz o quê? Clama a mim, respondeste-ei, anunciaste-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E cá em Mateus 7, do 7 ao 8, nós aprendemos com Jesus: pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, é o que bate, abrir-se-lhe-á. O homem, por si mesmo, ele não tem condição, nós não temos condições de superar as nossas dificuldades. Isaac orou em favor de sua mulher que era estéril. Quando você pega a Bíblia lá em Gênesis 25, 21, você vai observar e fala que Isaac orou instantemente. Aleluia. Ele mostrou aqui sendo perseverante a oração. Por isso nós precisamos, quando estamos conversando com Deus, precisamos ser perseverantes, insistimos, né? Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, por conta era estéril, e o Senhor ouviu suas orações, e a sua mulher ficou grávida, concebeu. Aleluia, louvado seja Deus. Pegamos a Bíblia também, nós vamos ver Davi orando, pedindo perdão a Deus. No Salmo 51, de 1 ao 2, a gente observa e vê que ele fala, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E o que de mais interessante é que todas as vezes que eu e você em oração, nós vamos no altar, lugar de entrega, lugar de pedimos perdão, aleluia, e com sinceridade, com o coração arrependido, sempre, aleluia, aleluia, vamos receber o perdão da parte de Deus. O próprio rei Ezequias, conforme nós estávamos dizendo, orou para que Deus o curasse, e Deus o curou e acrescentou mais 15 anos de vida. A Bíblia, quando você vê lá em 2 Reis, no capítulo 20 agora, 5 e 6, fala: volta e diz a Ezequias, né? Quando ele orar ao Senhor, diz a Bíblia que Isaías, o profeta, não tinha nem chegado no portão do pátio. Deus manda dizer, aleluia, ele voltar e dizer para Elias: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouviu a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te derramarei, ao terceiro dia subirás, e eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Olha que prova, né, de que Deus perdoara Davi do seu pecado. A igreja de Jerusalém orou por Pedro, que estava preso, e Deus o livrou da prisão. Aleluia. Você pega a Bíblia lá, não quero aqui entrar muito em detalhe agora, mas lá em Atos capítulo 12, você vai ver isso, que a igreja orava. Pedro estava preso, Tiago já tinha sido morto, Pedro estava preso para ser morto também, mas a igreja estava orando, aleluia, e os anjos do Senhor foi lá e libertou Pedro da prisão. Então, querido, nós estamos falando aqui sobre o poder da oração, o ministério da oração.
Deus me levantou, Deus te levantou, Deus tem nos levantado, e nada pode com a oração. Oração, aleluia, é o segredo da vitória. A oração é o segredo de uma vida vitoriosa, aleluia. Louvado seja Deus, que se explica através de uma vida de comunhão com Deus, através da oração. Só se torna, ou só se toma atitude, ou só se avança aquele que vive uma vida de oração. Êxodo 14, 15, 16, Deus vira para Moisés e disse: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Tu levanta a tua vara e estende a tua mão, aleluia, e tu estende a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Que Deus nessa tarde te abençoe, aleluia. Busque a Deus. Orar é fácil? Não é fácil, mas é necessário. Pedimos a Deus e entramos nesse mistério da oração. Deus te abençoe. A oração é a chave da vitória. A oração, ela move os céus. Deus te abençoe. Deus te guarde nessa tarde, nesse finalzinho de segunda-feira, no nome de Jesus.